Mas eu quero que você aí na sua casa, abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2. O profeta Abacuque, em seu livro, ele está clamando, ele está intercedendo por um povo que vive um tempo de apostasia, e não somente um tempo de apostasia, mas um tempo onde eles estavam entregues aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades. E o profeta Abacuque, no capítulo 2, depois de já ter intercedido pelo povo, no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 2, ele toma uma postura, e ele diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Ele tomou uma postura, ele tomou uma postura de estar no lugar, de vigiar, de olhar, de observar, e também de proteger em oração e intercessão aquele povo. E aqui em nossa igreja nós temos um lema que nos guia muito, que nós repetimos: procure saber o que o Espírito Santo está fazendo e coopere com ele. E o profeta Abacuque diz assim: vigiarei para ver o que Deus me dirá. O profeta Abacuque, diante de toda a situação de apostasia daquela época, ele estava querendo saber o que Deus ia dizer para ele. Ele queria um direcionamento. Ele já estava prostrado, rendido, e ele queria algo vindo da parte de Deus, como eu quero, como você também quer, como todos nós queremos. Mas ele não somente queria um direcionamento. O versículo 1 diz que ele queria uma resposta para a queixa dele. Ele tinha algo no seu coração que o fazia se desesperar em muitos momentos. Assim, muitas vezes é você e eu, que ao vermos tudo ao nosso redor, nós temos algo a dizer e pedir a Deus. Mas antes de pedir, nós queremos nos colocar num lugar aonde Deus vai falar. E ao contrário de muitas vezes o que acontece conosco, a resposta veio rápida. Mas não se preocupe, se a resposta demorar, Ele mesmo diz a você algo aqui nessa noite. No versículo 2, fala assim: o Senhor me respondeu. Uau! E disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Deus falou, e Deus não somente falou, Ele disse: escreve o que eu vou te dizer agora, e escreve de um jeito que todos possam ler o que eu vou te dizer. Aí você vai dizer: mas como demora para a gente ouvir a voz de Deus, como demora para ter uma resposta para a nossa queixa. O versículo 3 diz: o Senhor diz, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Não vai tardar a resposta de Deus para a tua vida, meu irmão. Porque a palavra de Deus diz que não vai tardar. E porque a palavra de Deus diz que não vai tardar, você não tem o porquê duvidar do tempo de Deus na tua vida. Mas esse versículo 3 também esconde um segredo da palavra de Deus. Abacuque 2, 3, na verdade está falando sobre Jesus. Mas se apressa para o fim e não falhará. O profeta Abacuque estava ouvindo da parte de Deus um propósito que ia ser ainda revelado em Jesus.
e está se apressando, e não falhará, não falhará. Mas não somente ele estava falando sobre a primeira volta, sobre a primeira vinda, mas também sobre a segunda vinda, porque se tardar, alguns falam, mas quando é que Jesus vai voltar? A igreja primitiva já esperava. Por que eu vou esperar? Viva como se hoje fosse o dia da volta de Jesus. E se tardar, espera-o, porque certamente ele virá, não tardará. E a partir do versículo 4 até o versículo 20, nós somos apresentados a esse perfil que o profeta Abacuque estava intercedendo no capítulo 1. Do 4 ao 20 nós conhecemos o perfil desse homem carnal, desse povo carnal. Ele era avarento. Como diz o versículo 6, ai daqueles que enriquecem por meio de fraude e opressão. Era um povo cobiçoso. Versículo 9, ai dos cobiçosos. Era assassino. Versículo 12, ai daqueles que edificam a cidade com assassinato e pecado. Era aproveitador. Ai daqueles que se aproveitam do próximo. Versículo 15. E era idólatra. Ai dos idólatras. Versículo 19. Mas dentro desse contexto que eu estou trazendo para você no início dessa palavra, existe uma interrupção. Sabe por quê, meu irmão? Quando nós estamos vendo a sociedade, quando nós estamos vendo o sistema desse mundo imperar, a avareza, a cobiça, quando nós estamos vendo a idolatria, quando nós estamos vendo o desamor ao próximo e não o amor ao próximo, o profeta Abacuque tem algo em seu coração e Deus fala para ele qual era a visão. Sabe qual era a visão que ele estava escrevendo ali, meu irmão? A visão que ele estava escrevendo está no versículo 14. Pois. Ele estava falando, mas no versículo 14 tudo é interrompido. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Do versículo 4 ao versículo 20, nós estamos vendo que povo é esse. Mas no meio de tudo isso que nós estamos vendo, nós não podemos nos esquecer de algo. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Você está vendo tudo ao seu redor, parece que nada muda. A terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas eu estou vendo os avarentos, os assassinos, as pessoas más. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas como é que as águas cobrem o mar? Como as águas cobrem o mar? Talvez aqui hoje a gente não consiga ver mesmo. Nós estamos em Porto Alegre, na capital. Íamos precisar de 1h30, 1h15 para ir até o litoral. Não é convidativo ir ao litoral em agosto. Mas quando você estiver no seu momento de veraneio, de descanso, olhe para o mar. Olhe para o movimento do mar. As águas estão paradas no mar? O que acontece quando nós olhamos para o mar? Eu sou um fã, admirador da obra de Deus. E uma das coisas que mais me encanta é o mar. E um dia eu olhei para ele, e o Espírito Santo no meu coração está vendo o movimento das águas? A minha glória vai encher toda a terra, como as águas cobrem o mar. Senhor, como as águas cobrem o mar? Com ondas. Vem uma onda,
E não muito tempo depois vem outra onda e cobre a onda anterior. É assim que a glória do Senhor tem enchido esta terra. É assim que o movimento do Espírito Santo está enchendo essa terra. E no meio de tudo que você está vendo, e você se sente como um intercessor, alguém que se coloca e vê toda a maldade que acontece no mundo, não se esqueça que o Espírito Santo está vindo como ondas. Ele continua vindo como ondas. Ele continua vindo. E desde do Pentecostes, ele continua se movimentando como ondas. Como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da glória do Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você. É inevitável, você não pode parar o movimento do Espírito Santo na terra. Você não consegue parar. Você já viu algum ser humano conseguir produzir uma onda? Um tempo atrás aqui nós vimos, tem lá, eu não sei onde, acho que é na Califórnia, o famoso surfista Kelly Slater fez um lugar onde ele conseguiria produzir ondas. Uma máquina muito grande. Só que eu comecei a olhar aqueles surfistas surfando naquela onda e eu disse, que coisa bem sem graça. Não muda, é a mesma onda sempre. Sabe por quê? Porque a onda que o homem produz é artificial. E ela não tem emoção alguma. Mas a onda da glória do Senhor é feita por Ele. É Ele que produz a onda, é Ele que produz, Ele que gera. Ó, se fendesse os céus, ó, se descesses aqui, o profeta Isaías fala. Não é você nem eu que conseguimos parar o movimento do Espírito Santo nessa terra. Ele é o dono da igreja. E Cristo, o cabeça. E eu estou aqui para dizer para você, para que você reacenda a tua paixão pela pessoa do Espírito Santo aqui nessa noite. O Espírito Santo quer um relacionamento com você íntimo, agora, nesse exato momento, assim como no Evangelho de João nós vemos o próprio Cristo, o próprio Jesus em João no capítulo 16, no versículo 5, ele nos fala algo muito importante. E muitas vezes nós não entendemos isso. João 16, 5, Jesus diz, mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Jesus diz, mas eu digo a verdade, convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Se porém eu for, eu enviarei o Consolador. Eu não sei se você entende a grandeza do que Jesus está falando. Mas ele estava diante dos seus discípulos e olhando para eles, olha, vocês têm ficado tristes porque eu estou indo embora. Vocês não estão entendendo que eu vou, mas vocês também estão ficando tristes. Mas convém que eu vá para o Pai. Convém que eu volte para aquele que me enviou, para que o Espírito Santo esteja no meio de vós. Ora, se Jesus está dizendo isso, eu tenho certeza absoluta que a importância daquele que Ele enviou é maior do que nós podemos imaginar. E Ele continua dizendo, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Muitas vezes nós queremos convencer na nossa força, mas o profeta também diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. E no versículo 12 Jesus continua, tenho ainda muito que vos dizer. Olha isso, eu tenho muito ainda para dizer para vocês, mas vocês não vão poder suportar agora. Eu quero dizer algo para você, o que você sabe hoje da palavra de Deus e de Deus, da personalidade, da grandeza, da majestade, do poder de Deus, é porque o Espírito Santo ensinou você sobre isso. Ah não, eu ouvi o pastor pregar.
nada você ia saber se não fosse o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo fala comigo, ele me ensina. Exatamente. Ele está contigo nesse momento agora, na tua casa. Ele está conosco aqui no nosso meio, aqui no meio da técnica, no meio do louvor. Ele está no meio de nós porque ele se movimenta e ele não está preso aos nossos conceitos e à nossa artificialidade de fazer as coisas. Ele é vivo e ele se move sobre toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. E ele está se movendo. No meio da pandemia, está se movendo cada vez mais forte, porque essa onda só está aumentando, porque ela aponta para a volta de Jesus. Apocalipse, no final do livro diz, o Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouça, diga, vem, e aquele que tem sede, venha e beba da água da vida. O Espírito aponta para a volta de Jesus, para a volta daquele que o enviou, o Espírito Santo de Deus. E essa onda não vai parar, meu irmão. Deus está fazendo coisa nova na terra. Deus está fazendo coisa nova na tua vida, nas nossas vidas. Ele está fazendo uma coisa nova. Mas muitas vezes nós ficamos como o povo que diz, e o profeta Isaías afirma, eis que faço novas todas as coisas, eis que faço coisa nova, está saindo à luz. Vocês não estão vendo que está saindo à luz algo novo? Às vezes nós ficamos olhando para a água parada, o lago. O Espírito Santo do outro lado mandando uma onda. Não, mas o lago. Ei, olha para o mar da glória de Deus. Olha o que Deus está fazendo. Eu não consigo ver. Então hoje é dia de você conversar com aquele que faz coisa nova. Hoje é dia de você olhar nos olhos de fogo. Hoje é dia de você olhar para aquele que se movimenta, para aquele que foi enviado, para aquele que é o consolador das nossas almas, o Espírito Santo de Deus, aquele que é o próprio Deus, aquele que conhece as coisas escondidas de Deus, aquele que prescruta, aquele que conhece tudo que Deus é e tudo que Deus faz e tudo que Ele pensa. Ele conhece e Ele quer conversar contigo hoje, na tua casa, no teu escondido, no teu quarto. O poder que envolve toda a terra e que movimenta a igreja durante as gerações está dentro de ti e vive dentro de ti e quer conversar contigo e quer ter um relacionamento contigo. Entenda que uma bomba atômica não é tão poderosa quanto o poder que vive dentro de ti. E está na hora da igreja entender o poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é controlado pelos nossos cultos, pelas nossas músicas, pelo nosso telão, pelas cores das nossas paredes, nem pelo tamanho desse templo. Ele não é controlado por mãos humanas, porque Ele não habita em prédio, em templo, em edifício feito por mãos humanas. Ele habita naquilo que Ele criou, e Ele criou a mim, e Ele criou a você, e Ele habita dentro de você, e Ele quer ter um relacionamento com aquilo que Ele criou, que é você, que somos nós. E Jesus fala a nós, João 16:13, quando vier porém o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Aqui nessa noite, se você está ouvindo, e no seu coração, algo está queimando, eu quero dizer para você, é o Espírito Santo. Se algo está mexendo dentro do teu interior, no nosso interior, é o Espírito Santo. Porque por nós mesmos nós não fazemos nada. É Ele que nos convence. É Ele que nos abraça. É Ele que chega e diz, vamos andar junto. Não somos nós que chegamos para Deus. Não foi você que escolheu a mim. Foi eu que escolhi você. É isso que Deus diz para você. Através do Espírito.
E é interessante que também em João capítulo 14, Jesus também nos ensina que esse Espírito nos ensinará todas as coisas. Você lembra o que o Abacuque disse? Você lembra o que Abacuque disse? Abacuque disse assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Se encherá do conhecimento da glória. Vamos fazer um teste? Nos tempos de Jesus, o transporte mais comum era um cavalinho, ou no máximo uma carroça. Se você voltar 2000 anos antes ainda de Jesus, eu vou dizer para você, sabe qual era a forma de transporte da época? Um cavalinho e uma carroça. 2 anos se passaram, 2000 anos se passaram, até Jesus, e o transporte não mudou. Agora nós vivemos no ano de 2020, e o homem já foi até a lua. Aí você vai dizer, o que significa, Felipe? Para mim, é evidente que Atos capítulo 2 muda a história da humanidade em relação a tudo que o ser humano é. Porque 2000 anos antes do Espírito Santo vir e habitar e dispensar a sua voz sobre a igreja, a tecnologia ficava, até a tecnologia, o conhecimento das coisas era pouco. O Espírito Santo veio e o ser humano mudou tudo. A ciência, a tecnologia, cada ano na ciência, durante essa pandemia, cada mês significa mais de 7 anos de conhecimento. Você sabe o que é isso? Aí você vai dizer, Felipe, isso significa o quê? A glória de Deus está enchendo a terra. O conhecimento da glória de Deus. E isso transborda para todas as áreas da sociedade. Mas muitas vezes quando nós pensamos no conhecimento da glória de Deus, nós só pensamos na manifestação do Espírito Santo. Quando nós vemos a manifestação em línguas, ou quando nós vemos uma pessoa sendo usada pelo Espírito, mas o Espírito Santo se move por toda a terra. E aí eu quero colocar uma expectativa. Eu não. O Espírito Santo está querendo colocar uma expectativa no seu coração. O que está vindo para os próximos dias? Eis que faço coisa nova, está saindo à luz. Porventura vocês não estão vendo? Está na hora de nós tirarmos o nosso olhar, como o profeta estava, olhando para o povo. E por um momento, ele olhou, teve aquela visão. Só um pouquinho, para tudo. A terra se encherá. Mas muitas vezes, sabe como nós somos? Nós somos assim, nós somos aqueles que vão na praia. Hoje eu estou com a praia acho que é o frio dessa semana que me fez pensar no mar. Ou pelo menos no verão. Muitas vezes, sabe como nós estamos? Em dias frios como esse, você nunca vai pensar em ir para uma praia. Em dias de frieza espiritual, você nunca vai pensar em ir até a praia que Deus vai te levar. Porque você nem imagina que Deus pode fazer alguma coisa. Mas agora, muitas vezes nós vamos, quando está calor, eu conheço pessoas que simplesmente pegam uma cadeira e sentam. Eu conheço pessoas que sentam, mas se levantam e vão lá e fazem assim, na água. Eu conheço pessoas, como eu, que faço assim, mas entro mais um pouquinho. E gosto de brincar. Brinco com a minha filha. Mas também eu vejo alguns caras que chegam e vêm com uma prancha. E eu tenho uma inveja daquelas pranchas. Nunca consegui. Mas será que... Como é que nós vamos estar no momento em que o Espírito Santo vir com sua onda? Nós vamos estar olhando e dizendo, legal, olha como ele surfa bem. Mas lá na praia, sentado, na areia. Será que nós vamos dizer, eu quero só um pouquinho?
Coloque só o pezinho. Será que nós vamos entrar um pouco e brincar e, que legal, tá vindo, olha a marola, tá vindo mais uma? Ou será que você e eu vamos pegar uma prancha e simplesmente desfrutar daquilo que o Espírito Santo está fazendo de novo e novo sobre a sua igreja, sobre as nações e sobre toda a terra? Eu estou aqui para trazer para você, se prepare para o novo de Deus na sua vida, porque toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Mas, diante de tudo isso, meu irmão, não basta simplesmente estarmos sentados e ouvindo e achando ok. No livro de Apocalipse, nas 7 igrejas, nas cartas feitas para elas, todas elas acabam com um selo. Todas elas acabam com uma frase que finaliza aquela carta, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Antes do Apocalipse, essa frase parava aí. O próprio Jesus cita essa frase em Marcos capítulo 4, versículo 9. Quem tem ouvidos, ouça. Mas em Apocalipse capítulo 2 e 3, tanto para Éfeso, quanto para Esmirna, para Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, a carta acaba: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está liberando a sua voz sobre a igreja. É Ele que libera o novo sobre as nossas vidas. Não somos nós que liberamos esse novo. É Ele que libera a sua voz, como Ele liberou sobre a igreja de Antioquia em Atos capítulo 13. No meio daquele presbitério de 5 homens, Ele disse: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para uma nova obra que tenho chamado. Porque é o Espírito Santo que manda na igreja. Mas não basta somente Ele falar. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é qualquer ouvido, é um ouvido sensível à voz que ecoa sobre o universo e vem até o coração dos filhos. E aqueles que ouvem, ao vencedor que se alimente da árvore da vida. Ao vencedor não sofrerá dano da segunda morte. Ao vencedor, ele terá um maná escondido e uma pedrinha branca com um novo nome que só ele vai saber. Quem escuta essa voz, ao vencedor será dado autoridade sobre as nações e um cetro de ferro para reger as nações. Ao vencedor será dado vestes brancas e o seu nome será colocado no livro da vida. Ao vencedor, você será coluna no santuário, e o nome de Deus, e o nome da cidade de Deus, e o nome da Nova Jerusalém estará sobre ti. E ao vencedor será dado a permissão, como diz Apocalipse capítulo 3, versículo 22, de sentar-se ao trono junto com Jesus. Meu irmão, se isso não significa nada para mim e para você, nós talvez estejamos como aquele povo que Abacuque intercedia. Avarento, cobiçoso, idólatra, assassino. Mas eu sei que o seu coração, aí na sua casa e aqui conosco, queima por ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Louvor. É a voz do Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala à igreja. É o Espírito Santo que libera a palavra de Deus sobre a vida da igreja. É o Espírito Santo que mostra o futuro daqueles que são vencedores. Não é os métodos, o quanto você vai cumprir daquela metodologia que vai fazer você vencer. Não é aquela receita do coaching que vai fazer você vencer. Não.
O que vai fazer você vencer é a voz do Espírito Santo de Deus. E Ele mostra o futuro daqueles que vencem ao vencedor. É o Espírito Santo que movimenta e gera as ondas da glória do Senhor sobre toda a terra. É Ele que movimenta a glória de Deus. É o Espírito Santo que coordena o mover nas nações. Toda a terra se encherá. Você pode sentir, ver, perceber em sua casa, a sua casa sendo cheia por essa presença daquele que é a pessoa do Espírito Santo. Ele quer conversar contigo aqui nessa noite. Ele quer falar contigo. Ele quer te consolar nesse tempo e dizer: há algo novo vindo. Há uma onda nova vindo. Você não está vendo? Há algo novo sendo produzido no coração da igreja, nas nações. Enquanto nós cantamos aqui, enquanto nós ministramos, em seu coração o Espírito Santo fala contigo. E você sabe que o que está queimando não é produzido por palavra humana, não é uma onda artificial. São as ondas da glória de Deus, do conhecimento da glória de Deus.